Como funciona a bomba centrífuga? A figura da esquerda representa o que chamamos de bomba. A ela está associada uma curva característica, vazão versus altura, representada na figura da direita. Vamos concentrar a nossa atenção sobre o que chamamos de bomba. Na realidade, trata-se de um conjunto motobomba. Este conjunto tem uma bomba representada à esquerda e um motor representado à direita. Concentraremos nossa atenção sobre a bomba. O motor será assunto para outro vídeo. Examinemos então a bomba. Observamos que uma entrada ao centro representa a sucção por onde a água entrará, enquanto que em sua extremidade lateral, uma descarga ou recalque será por onde a água sairá. Se abrirmos este conjunto, encontraremos em seu interior uma parte móvel, rotativa, denominada rotor. O diâmetro deste rotor pode variar desde o valor máximo, acima do qual ele não caberá no interior da carcaça, até um valor mínimo, abaixo do qual o rendimento ficará muito pequeno. O desenho deste rotor dependerá, entre outras coisas, da qualidade da água que desejamos bombear. Se essa água for suja, normalmente utilizamos um rotor aberto. Se a água não for muito suja, utilizaremos um rotor semiaberto. E se a água for limpa, utilizaremos um rotor fechado. O rendimento do rotor fechado é bem superior ao rendimento do rotor aberto. Entretanto, o seu uso fica limitado a água de muito boa qualidade, ou ele correria o risco de se entupir com frequência. Vamos colocar esta bomba na posição vertical. Vamos comparar o seu funcionamento ao funcionamento de um cilindro contendo água em seu interior, instalado na posição vertical. Quando colocamos este cilindro para girar, forma-se em seu interior uma superfície parabólica, chamada nos livros de mecânica dos fluidos de paraboloide de revolução. Colocar todo o cilindro para girar é difícil. Melhor seria colocar em seu interior um rotor para girar. Observe que o efeito seria o mesmo. É o que acontecerá com a nossa bomba. Ao centro forma-se uma região de baixa pressão, correspondente à sucção, e a água lançada para as extremidades laterais tende a sair para o recalque ou descarga, numa região de alta pressão. A bomba pode não funcionar na posição vertical. De modo geral, ela funciona com o eixo na horizontal, mas observe que o efeito obtido é semelhante. Tem-se em seu centro a formação de uma região de baixa pressão, chamada sucção, e em sua extremidade lateral, uma região de alta pressão, denominada recalque ou descarga. Vamos então examinar como funciona a bomba centrífuga modelo XPTO que estamos instalando em um tanque de testes. Esta bomba, assinalada na figura, está associada a um motor. Conforme dissemos, o assunto motor será examinado em outro vídeo. A figura assinala a sucção da bomba e a descarga ou recalque. Instalaremos um manômetro destinado a medir a altura contra a qual a bomba é capaz de trabalhar e uma válvula controladora da vazão, que nos permitirá regular a vazão à medida em que a abrimos ou fechamos. Para sabermos esta vazão, instalaremos também um medidor de vazão. Construiremos a curva característica vazão versus altura da bomba modelo XPTO, cujo rotor tem diâmetro D e que estará funcionando com uma rotação N. A mesma bomba com outro diâmetro de rotor e com outra rotação fornecerá resultados diferentes. Vamos partir da situação em que a válvula controladora da vazão está completamente fechada. A vazão registrada será 0 e a altura registrada será 10. Este ponto será assinalado sobre a curva característica, 0, 10. Os fabricantes chamam esse ponto de shutoff da bomba. Vamos abrir um pouco a válvula controladora da vazão. A vazão passará a ser 2. A pressão cairá de 10 para 9,5. Marcamos 2 e 9,5 sobre o gráfico e obteremos um segundo ponto da nossa curva. Continuamos no nosso trabalho. Abrimos mais um pouco a válvula controladora da vazão e obtemos a vazão 4 contra a altura 8,3. Assinalamos o ponto sobre o gráfico.
E assim continuando, vamos obter a vazão 6 contra a altura 6,7 e estando a válvula controladora da vazão completamente aberta, obtemos vazão 8 e altura 4,5. De posse desses pontos, podemos ligá-lo através de uma curva e obteremos a curva característica vazão versus altura. Essa curva é correspondente ao diâmetro de rotor B, que os fabricantes escrevem ao lado da curva no gráfico. Poderíamos ter feito o mesmo trabalho utilizando um diâmetro menor do rotor. Obteríamos a curva mostrada na direita, ligeiramente inferior à curva correspondente ao diâmetro D grande. O fabricante constrói então uma família de curvas H versus Q, correspondente a diversos diâmetros entre o diâmetro mínimo D pequeno e o diâmetro grande D grande. Medidas eletromecânicas permitirão determinar também as curvas de rendimento representadas na figura. Esse conjunto de curvas permitirá obter, para um dado sistema de recalque, qual será exatamente a vazão a ser bombeada contra a altura a ser vencida. Para determinar este valor exato, precisamos determinar a chamada curva característica do sistema de recalque, a curva mostrada ao centro, que associa a cada vazão qual a altura manométrica exigida pelo sistema. Essa altura manométrica representa a soma do desnível geométrico entre o nível no reservatório inferior e o nível no reservatório superior, mais a perda de carga que acontecerá no sistema. Se fizermos a superposição dessas duas curvas, seremos capazes de determinar, para o diâmetro mínimo, qual a vazão mínima a ser obtida e a altura manométrica correspondente. E para o diâmetro máximo, qual será a vazão máxima a ser obtida e qual será a altura manométrica correspondente. Esta figura representa todas as curvas características fornecidas pelo fabricante para a bomba 350 XPTO 85, girando a velocidade de 1750 RPM. No gráfico de cima, representam-se as vazões vencendo as alturas manométricas. No gráfico intermediário, temos o NPSH requerido, correspondente a diversas vazões, e no gráfico inferior, as diversas potências correspondentes às diversas vazões. Num próximo vídeo, estudaremos o NPSH requerido, correspondente ao gráfico do centro, que nos permitirá determinar qual que é a máxima altura de sucção a ser vencida pela bomba.